Fechada com você, fechada com a verdade. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, na tela da Band+. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Comigo, com o timaço de Carlos Batista, vamos falar em esportes. A partir de agora, para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Lucas Justin tem contrato publicado no BID da CBF e fica à disposição de Rodrigo Santana. Lateral direito, que pertence ao Fluminense, ainda não estreou com a camisa da Macaca. Ponte converte perda de mando no STJD e tem torcida liberada para a estreia na Copa do Brasil contra o Guarani de Bagé. Guarani oficializa saídas de Matheus Costa, Farney Coelho e Elano. Treinador e executivo foram desligados do clube e Elano aceitou o convite do Santos para cargo nas categorias de base. Matheus Costa se despede do Brinco com 51% de aproveitamento e 3 eliminações nos últimos 5 meses. Diretoria inicia a procura por executivo antes de definir o perfil do novo técnico. Lanús derrota o Flamengo na prorrogação e conquista o título da Recopa Sul-Americana. Equipe rubro-negra venceu no tempo normal, mas sofreu com falhas defensivas e perdeu o título no Maracanã. Com 2 de Neymar, Santos vence a primeira e afunda o Vasco na lanterna do Brasileirão. Com o resultado, Peixe sai da zona do rebaixamento e salta para a 13ª colocação. Sorteio das oitavas de final da Champions foi realizado na manhã desta sexta-feira. A UEFA definiu também o chaveamento completo das fases mata-mata, entre outras, com os cruzamentos de quartas de final, não é? Confronto repetido nos últimos anos, Real Madrid e Manchester City vai voltar a acontecer. Rádio Bandeirantes. Bom, eu estou esperando a sua mensagem aqui. Texto 971021493 e pelo WhatsApp, já falei, pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Mande a sua mensagem que já já eu coloco, leio e ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. Com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando a Recopa Sul-Americana. Ontem no Maracanã, aliás, o jogo terminou nesta sexta-feira, na prorrogação. O Lanús venceu o Flamengo pelo placar de 3-2 e conquistou o título da competição. Pelo Campeonato Brasileiro, ontem nós tivemos uma partida sendo realizada pela 4ª rodada. E o Santos, com 2 gols de Neymar, venceu o Vasco pelo placar de 2-1 e subiu para a 13ª colocação. Já o Vasco é o lanterna,
Lembrando que pela quarta rodada, partidas não foram realizadas. Jogos foram adiados, 3 jogos, em função das participações de Botafogo, Bahia e Flamengo nas competições intercontinentais. Campeonato Paulista, semifinal. Jogos que serão realizados no sábado e também no domingo, jogo único. 8h30 da noite, tem Novo Horizontino e Corinthians em Novo Horizonte no sábado. E no domingo tem o Choque Rei entre Palmeiras e São Paulo. Lembrando que, empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis, para conhecermos os 2 finalistas da competição. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Antes dos nossos amigos ouvintes, eu quero falar da Desktop para você. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre a seu lado. A coisa de internet que fica travando, larga isso de lado. Chama a Desktop que os seus problemas serão resolvidos de qualidade, velocidade em termos de internet. Bom dia, CH. A situação financeira é melhor do Guarani ou da Ponte? Hermenegildo. As duas são complicadas, mas eu acho que o Guarani está um pouquinho mais organizado. Acho, né? Eu só acho, não tenho certeza não. O Torrano falou que o caixa estava vazio. Então, de onde vem o dinheiro das contratações? Tem para manter salários, Alexandre? Boa pergunta. Eu também não sei de onde vem, porque eles não dizem, e nem acho que tem que dizer. Eu, se fosse presidente, eu comunicaria à comunidade e à torcida principalmente quais são os passos adotados por essa diretoria. Mas isso é muito pessoal, né? Não acho que está errado. O que está errado é não pagar salário. O que está errado é não colocar a casa em ordem. Isso está errado. Agora, se vai divulgar ou não, isso é uma coisa muito pessoal. Com a saída dessa comissão técnica, espero que o Graziano comece a reforçar esse time, já que o mesmo se interessa pela SAF e esses jogadores tomem vergonha na cara. É o Rogério de Hortolândia. Bom dia, com relação ao Guarani, a única expressão é de vergonha. Sem zagueiros, meio campo, péssimo ataque que não marca gol, é a hora de mudar urgente. Hoje tem goleiro, mas falta o restante, não dá. Paulo Paiva. Bom dia, obrigado pelo ótimo programa. Imagina, esse é o dever da gente aqui fazer um trabalho legal. No futebol a gente vê de tudo. Na sua opinião, haveria alguma chance de Marcelo Fernandes voltar para o Guarani? Você sabe que no futebol, Ted, tudo é possível. Tudo é possível. Quem imaginaria que o Marcelo Fernandes sairia do Guarani para ser técnico da Ponte e campeão? Mas eu acho pouco provável, porque nos disse aqui em entrevista mais do que uma vez que o Marcelo Fernandes saiu bastante chateado com as pessoas do Guarani, não com a instituição. Como provavelmente as coisas vão mudar, de repente pode surgir. Não acredito, mas pode acontecer. Nessa faxina que foi feita ontem no Brinco, já poderiam levar alguns jogadores. Mirandinha, Paredes, Emerson, Isaac e companhia. Perna, do Vila Boa Vista. Essas contratações da Ponte até agora, como você avalia? São jogadores de Série B que podem dar conta do recado ou não? Alê, eu vou repetir aqui o que eu tenho dito. Acho que você talvez não tenha ouvido. A Ponte está contratando jogadores interessantes. O Cafu, não é? A renovação ou não do Barcelos e do Potker, não dá para afirmar que eles vão fazer uma Série B legal. Por que não? Porque tanto o Potker como o Cafu estão em baixa nas suas carreiras. E o Danilo Barcelos faz muito tempo que não joga bem, apesar dele ser um coringa, um jogador versátil.
Gosto muito do profissionalismo dele, só que ele machucou em péssima fase. E tá um tempão sem jogar, não é? Vai voltar de que jeito? Qual é o Danilo Barcelos que está recuperado? O da má fase ou da boa fase? Aí tem que ser uma coisa da Ponte, né? Não sou contra nem a favor, eu só tenho dúvida. É isso. O time do Guarani é muito bonzinho, precisa de um treinador experiente. Minha indicação, Guto Ferreira, Paulo do Centro. Você é muito esperto, né, cara? Eu também queria, o Paulista de Jundiaí, eu também queria o Guto Ferreira. Mas existe o ideal, que é o Guto Ferreira, e o possível, né? Já diria o profeta. Finalmente Matheus Costa caiu. Agora é fazer um cascudo experiente ou trazer um cascudo experiente acostumado com a competição. Chega de apostas. Gustavo França. Como que saiu o carro dessa eliminação do Guarani, hein? Você viu quem ele poderia pegar em Campinas? Olha o nome do time com todo respeito. Tá bom. O resto eu não vou ler não, Catiele. Não vou ficar provocando ninguém não. Aleluia. Tem gente comemorando aqui a saída do treinador do Guarani. Excelente comentário. Parabéns, CH. Breno é um setorista nota 10, que a equipe da Band seja mais firme com as pessoas que tocam o futebol dos times de Campinas. Abraços. Eu só não entendi o que é ser firme, não é? É coisa no jornalismo, e você não tem nenhuma obrigação de saber, que você precisa ter embasamento até para você apertar, para você perguntar. Aqui não tem irresponsável, aqui todos nós somos responsáveis e seguimos normas. Não é da Ponte e nem do Guarani, as normas da Band. Então tem coisa que dá para abordar, tem coisa que não dá para abordar. Tá bom? Acho que você entendeu. Quando é que times campineiros vão estar no nível do Mirassol, Novo Horizontino e Bragantino? Acho difícil. Mas pode acontecer. E espero que aconteça, torço para isso. Carlos Henrique, sou Flamengo. Não mandar esse técnico embora, o Flamengo não classifica nem para Libertadores no Brasileiro. Cara, não façam isso. O problema não é o Felipe. O problema não é o Felipe. Ele pode estar até perdendo o grupo, mas técnico, eu não abriria a mão dele. Eu. Apesar de perceber que ele está um pouco perdido. Não é assim, não. Ganhou um monte de título até o ano passado e agora não serve mais. Não é assim, não. E ninguém ganha sempre. E o torcedor do Flamengo está muito mal acostumado. Como o do Palmeiras também. Acha que tem que ganhar todo o campeonato que entra. Não é assim. Não é assim. Lembra o time do Paris Saint-Germain? Messi, Neymar, Mbappé. Ganhou o quê? Nem Copa Disco, que é um supermercado que fechou lá em Jundiaí, que não existe mais. Não é assim, não. Futebol não... Pelo menos eu penso assim. Guarani fez uma ótima faxina. Tomara que não venham de novo com Pastana e companhia. Zé Carlos. Vamos seguir aqui. Seria, infelizmente, esse técnico aqui. Seria uma boa opção o atacante Baianinho e Rodolfo, ambos do Capivariano. Outra coisa, esse novo lateral não sai do DM. Veio bichado. Você falou que o Barcelo machucou em uma péssima fase. Posso estar errada, mas ele não estava bem na Ponte quando machucou? Não estava. Me lembro que no Paulista ele foi bem, mas no Brasileiro não foi. Agora a Série C não me recordo. Gabriela do Taquaral. Não estava bem não. No Paulista ele foi bem, no Campeonato Brasileiro não é? Mas eu gosto muito do profissional e do atleta, tá? Não tenho nada contra não. Nem tecnicamente, nem pessoalmente. A Ponte deveria estar fazendo jogos treinos para não deixar o time parado. Tandy Negrão. Carlos do Taquaral, será que os jogadores do Guarani não perderam de propósito para derrubar o técnico? Não posso afirmar isso. De jeito nenhum. Eu não posso ser leviano para colocar isso. Quais os técnicos estão no mercado para o Guarani? Adriano, tem uma centena de técnicos. E não dá para ficar indicando, eu não acho que é minha tarefa, eu não gosto de fazer isso, mas tem muita gente competente no mercado. Beltramelli, o técnico do Guarani era o técnico do Quase, foi embora à tarde. Seguimos.
11h44 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH. Conforme eu já antecipava ontem na Rádio Bandeirantes, no Esporte em Debate, caíram os pilares do departamento de futebol do Guarani. Matheus Costa não é mais o treinador, Farney Coelho não é mais o executivo de futebol e Elano não é mais o coordenador. O Guarani emitiu uma nota agora pela manhã dizendo o seguinte: o Guarani Futebol Clube informa que o executivo de futebol Farney Coelho e o técnico Matheus Costa não fazem mais parte do quadro profissional do clube. Com o treinador também estão de saída o auxiliar Leandro Nierreus e o preparador físico Hugo Paulista. O clube comunica ainda que o coordenador técnico Elano Blumer deixa as suas funções em comum acordo com a diretoria, agradecendo aos profissionais pelos serviços prestados, empenho e dedicação demonstrados durante o período em que estiveram no Brinco de Ouro. O Guarani deseja sucesso na continuidade de suas trajetórias pessoais e profissionais. E a diretoria segue trabalhando na reestruturação do departamento de futebol e em breve informará sobre os próximos passos e definições para a sequência da temporada. É claro que a SAF hoje é o principal assunto do Guarani. Nos próximos dias, as reuniões, assembleias deverão ser marcadas para no mês de março, enfim, a SAF ser aprovada e comprada pelo Roberto Graziano. Pelo que eu sei, ele vai vender a SAF do São Bernardo, já tem um interessado e vai assumir efetivamente a SAF do Guarani. Ele que, inclusive, tem um contrato na Justiça do Trabalho, aquele acordo para entregar uma arena nova, um CT novo e também um novo clube para o Guarani, só depois ter posse do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Qual o trabalho agora nos bastidores do Guarani? É resolver o novo departamento de futebol. Quem vai ser o novo executivo? Frontini, que recentemente esteve no Vila Nova, também no Paysandu, existe a possibilidade dele ser o novo executivo. Ele já foi contactado pela diretoria do Guarani, mas ainda não há nada concretizado. O Frontini é uma das possibilidades que o Guarani está estudando. Com relação a novo coordenador, ainda não existe nenhum nome. Técnicos, o Guarani está estudando várias possibilidades também. Já se falou nos bastidores do Jorginho, aquele mesmo que já comandou a Ponte Preta na Copa Sul-Americana, inclusive. Já se falou no Luizinho Vieira, que também é uma das possibilidades. O treinador que hoje está na Ferroviária, o Rogério Correia, também é uma das possibilidades. O Gilson Kleina, que tem muita experiência e o Guarani precisa de experiência, também é possibilidade. Hoje ele está no Boa Vista. Além, é claro, do técnico da Portuguesa, o Fábio Matias, que já trabalhou na base do Guarani no Projeto Bugrinho e é de Santa Bárbara do Oeste. Mas ainda não há um consenso com relação ao novo treinador. Os jogadores estão de folga até a próxima segunda-feira, reapresentação, e até lá pode ser que o Guarani tenha um novo departamento de futebol para tentar concretizar o principal objetivo, que é fazer um bom planejamento e conquistar o acesso para a Série B do ano que vem. Valeu, CH! Obrigado, Breno, pelas suas informações. Não tinha mais clima, né? Eu acho que a troca era uma coisa inevitável. Por tudo que aconteceu, enfim, pela pressão da torcida, não tinha mais clima. Eu acho que o Guarani deu um passo para começar tudo de novo. Eu acho que é válido. Eu não gosto muito dessa coisa de ficar trocando de profissional. Serve no começo, depois não serve mais, né? O clube de futebol tem que ter muita consciência na hora que entrega algumas batutas, né? O técnico, o homem forte do futebol, você precisa ter convicção. Agora, o problema é que o Guarani tem muita gente bem intencionada, né? Pessoas honestas, tudo. Mas de bola, eles entendem pouco. Tudo bem, Tigrão? Beleza. Bom dia. Bom dia, CH. Bom dia, amigos do Nossa Área. Sabe o que me preocupa? É que as pessoas que vêm contratando errado
tanto executivo de futebol, como gerente de futebol, como treinador, elas continuam no cargo. Ontem eu fiz uma colocação, hoje a gente vai esclarecer melhor. E aí, depois da SAF, como é que fica? Né? Como é que vai funcionar toda essa mecânica? Então é o seguinte, eu digo porque existe um CA, existe um conselho deliberativo, existe um conselho fiscal, mas a gente percebe que quando fica insuportável, né, porque a gente ontem estava falando só de vexame. Vexame na Série C, vexame no Campeonato Paulista e vexame na Copa do Brasil. Vexame no ano passado, depois de uma expectativa muito grande de acesso, aconteceu o que aconteceu. Então, os erros são contínuos, né? E isso tudo deságua na seguinte situação. O Guarani esse ano não disputa a Série A do Brasileiro. Se tudo correr bem, também não disputa o ano que vem, mas disputa a B. Então nós estamos falando de 2028. Sobe da pouco provável, mas vem aí SAF, dinheiro novo. 2010 foi a última participação do Guarani com o tamanho que ele tem, com a história que tem, na Série A do Campeonato Brasileiro. Se for o melhor dos mundos, o sonho de qualquer torcedor, sobe esse ano da C para B, sobe do ano que vem da B para A. Vai jogar a Série A em 28, mas tem que ser um milagre. Tem que dar tudo certo, a gente sabe das dificuldades, mas sejamos otimistas. 18 anos consecutivos sem participar da elite, jogando Série C, jogando Série B e jogando Série A2 de Paulista, tudo no bolo. Aí eu pergunto, até quando? Chegou a hora de um basta. Agora, esse desvio de foco, caíram os pilares, como disse o Breno, do Departamento de Futebol. É legal, o torcedor tá comemorando porque o Matheus Costa foi embora. Mas e aí? Os caras que virão agora, quem é que vai contratar? Os mesmos que vinham contratando até agora. Então tem que mudar o critério. Tem que mudar a tela do computador. Tem que mudar o foco, tem que mudar o radar. Do contrário, vai acontecer tudo de novo. Em Campinas, 11h52 agora. Não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH, começando o noticiário da Ponte Preta com uma excelente notícia para a torcida da Macaca. O departamento jurídico comandado pela doutora Thalita Garcês conseguiu converter a perda de mando no STJD e vai ter torcida na partida da Copa do Brasil, onde a Macaca vai enfrentar a equipe do Guarani de Bagé. A Ponte Preta tomou conhecimento do seu adversário na quarta-feira. O Guarani de Bagé venceu o Caxias por 1-0 no Estádio Centenário e agora vai encarar a Macaca na terceira fase da Copa do Brasil. A princípio, essa partida não aconteceria em Campinas por conta da punição após o título da Série C, invasão da torcida, enfim, tudo aquilo que já sabemos, mas, mais uma vez, o competente departamento jurídico da Ponte Preta conseguiu reverter essa situação, achou uma brecha ali, podemos dizer assim, no regulamento da Copa do Brasil, e a Macaca terá, sim, o apoio do seu torcedor neste confronto importantíssimo. Só pela participação, com o título conquistado da Série C, a Macaca já entra na terceira fase e recebe pouco mais de 1,5 milhão. Caso vença o Guarani de Bagé no Majestoso e avance a quarta fase, a Macaca vai faturar mais de 1.600.000. Portanto, todos nós sabemos a importância dessa vitória e dessa classificação na Copa do Brasil. Esse confronto vai marcar a estreia do técnico Rodrigo Santana no comando da Ponte Preta, ele que foi contratado para substituir o ex-técnico Marcelo Fernandes, e ele vai poder contar com novidades. Jogadores que estavam no Majestoso, mas estavam no departamento médico. Casos como do Lucas Justen e também do Jonathan Cafu, eles foram contratados na reta final do Campeonato Paulista, mas acabaram se lesionando e por isso ainda não estrearam, vão ter essa oportunidade na Copa do Brasil, assim como o Potker foi repatriado recentemente, vai poder fazer sua reestreia com a camisa da Macaca, e outros jogadores
que estavam também no DM, casos como do Simon, Danilo Barcelos, João Gabriel, enfim. O técnico Rodrigo Santana vai ter muitas opções, além, é claro, também dos reforços Rodrigo Saravia e Sérgio Palácio, CH. Tigrão, fale da Ponte. Extraordinária notícia, sim. Parabéns ao Departamento Jurídico da Ponte. A gente especulava. É melhor jogar, por exemplo, em Araraquara com torcida ou no Majestoso sem torcida? É bola dividida, né? O gramado, mas e a torcida? E o apoio? E aquele ambiente, aquela atmosfera favorável? O Jurídico da Ponte, parabéns, doutora Thalita, conseguiu as duas coisas. O gramado, o campo, o estádio, né? O local onde a Ponte se impõe mais, como todos os outros clubes brasileiros jogando em casa, às vezes não dá certo, mas a tendência é essa. E com torcida. Então, isso muda radicalmente a perspectiva de projeção daquilo que a Ponte poderá fazer no derby contra o Guarani de Bagé. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Santos sobre o Vasco na noite desta quinta-feira pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro com 2 gols de Neymar. O Santos atuou com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Lua Pérez e Vinícius Lira, William Arão, Gabriel Bontempo, Miguelito e Neymar, Moisés e Tassiano. Entraram no decorrer do jogo João Schmidt, Zé Rafael, Barreal, Rony e Gabriel Menino, a equipe do técnico Juan Pablo Voivoda. Já o Vasco de Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton. Barros, Thiago Mendes e Rojas, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Spinelli, a equipe do técnico interino Bruno Lazzaroni. Apitou o jogo Rafael Klein. O Santos abriu o placar a 25 minutos do primeiro tempo com Neymar. O Vasco empatou com o Cauã Barros a 42 ainda da primeira etapa. Mas no segundo tempo, um belo gol por cobertura. O Neymar, a 15 minutos, definiu a vitória do Peixe. Público de 8.808 torcedores e uma renda de um pouco mais de R$500 mil em uma noite chuvosa na Baixada Santista. Vitória do Peixe com 2 gols de Neymar. Foi a primeira vitória do Santos no Campeonato Brasileiro. 2-1 para cima do Vasco. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Paulínia vai comemorar 62 anos de emancipação político-administrativa com uma programação especial para toda a população. Ao longo da semana, a cidade terá ações institucionais, eventos culturais, inaugurações e o momento mais esperado, que é o show gratuito do grupo Raça Negra. As comemorações começam com a entrega do Bolsa Atleta, valorizando esportistas do município, e seguem com uma feira noturna especial de aniversário que incentiva o comércio local e promove lazer para as famílias. No sábado, que é a data principal da celebração, acontecerá a tradicional festa de aniversário com corte do bolo e confraternização entre os moradores.
À noite, o destaque fica por conta do show do grupo Raça Negra, que acontece no Sambódromo do Parque Brasil, que deve reunir milhares de pessoas em uma apresentação marcada por grandes sucessos. Parabéns, Paulínia! Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 200.